Olá, pessoal, seguindo em frente, né? A gente vai para nossa semana 4 de processo penal, né? Nós vimos sentença na última aula e agora nós iremos tratar de processo e procedimento. Procedimento e devido processo legal, procedimento comum, procedimento especial, dentro de procedimento comum, procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo, Lei 9.099/95. Esses são os tópicos que nós iremos analisar. O Estado é o titular do poder que decorre da sociedade. Pertence a esta e, em seu benefício, ele deve ser exercido. Esse poder, que é inerente do Estado, pessoal, ele não é absoluto. Então, são impostas limitações ao Estado a fim de impedir atos arbitrários, atos que atentem a liberdades e garantias individuais e consagradas na Constituição. Nessa dinâmica é que surge o processo como um instrumento do direito para que o Estado exerça essa função jurisdicional da forma mais adequada, então da forma mais justa, observando-se todos os ditames constitucionais. Então nós temos o Estado, o poder jurisdicional do Estado e o exercício do poder jurisdicional limitado pelo direito processual. O processo criminal, então, ele é um instrumento pelo qual o Estado exerce o jus puniendi. Então, vamos ver como funciona isso. Processo remete à existência de uma pretensão acusatória deduzida em juízo frente a um órgão jurisdicional, estabelecendo situações jurídicas processuais dinâmicas, que dão origem a expectativas, perspectivas, chances, com atos tendentes a uma finalidade conclusiva pelas quais as partes atravessam rumo a uma sentença favorável ou desfavorável, conforme a parte produzir dentro do processo prova de inocência ou prova de culpa. No processo penal existem duas espécies de processo: processo penal de conhecimento e processo penal de execução. Lembrando, o processo penal de execução, gente, ele vai surgir como a condenação ou como a absolvição imprópria transitada, né? A execução definitiva, ou não transitada, a execução provisória. Nós vamos tratar aqui de processo penal de conhecimento. Então, como funciona isso? Nós vamos tratar aqui o processo penal que vem antes da sentença transitada em julgado ou não, antes da condenação, absolvição imprópria ou absolvição. Iniciamos, então, por procedimento. Procedimento é o lado formal da atuação judicial, então é aquele conjunto de normas reguladoras do processo ou ainda aquele caminho que percorre a pretensão acusatória e a resistência defensiva, defesa e acusação, a fim de que obtenham uma satisfação do órgão jurisdicional. O Nestor Távora, ele refere que procedimento consiste na mera sucessão de atos processuais. De uma forma mais simples, é o modo pelo qual os diversos atos se relacionam no desenvolvimento do processo, traduzindo no modo pelo qual o processo atua. Então, é a forma como tramita o processo. Procedimento, então, é a sequência de atos que se realizam para promover o exercício da jurisdição. O procedimento é determinado por lei de forma sucessiva, então são sequências. Os atos processuais, eles têm uma forma e uma sequência, numa ordem pré-estabelecida, visando ao final uma sentença. O processo penal, ele admite atos, fazendo com que o processo de conhecimento comporte diferentes ritos em função da natureza do delito ou mesmo em função da pessoa envolvida no processo, prerrogativa de função. No processo penal, o ato posterior, ele depende da prática de um ato antecedente, de modo que da acusação depende todo o processo, né? O debate oral e escrito. É necessário isso para que venha uma sentença. Importante também, gente, lembrar que os vícios que acontecem no processo, por se tratar de uma sequência legal, se eles forem eivados de nulidade, se tiver nulidade em algum ato processual, ela será declarada pelo juiz e aí o processo ele volta até antes desse ato. O ato nulo é tirado, extraído do processo, né, é anulado e aí você começa a tramitação do processo do último ato que antecedeu ao ato nulo, certo? A regra, pessoal, é que o procedimento tenha um efeito progressivo. O regressivo é uma exceção. Então,
que fica reservado para a exceção, que é o regressivo, que é o procedimento regressivo? Quando houver um defeito, uma nulidade, então você tem que sanar aquela nulidade, você volta, mas o processo ele tem que sempre, em regra, ir para frente. Uma nulidade, então, gente, ela demanda a regressão do ato até o momento em que a nulidade foi criada no processo, e aí declara-se o ato nulo e se reinicia a tramitação a partir do ato antecedente à nulidade, certo? O processo penal é composto de 4 fases distintas. Postelatória, que é a primeira fase do procedimento, que ela abrange desde o oferecimento da denúncia ou queixa, aquela defesa preliminar, né, quando que é ofertada pela defesa antes do recebimento da denúncia, por exemplo, os procedimentos dos crimes antidrogas. A outra fase é a fase instrutória, que é a fase de produção de provas requeridas pelas partes ou determinadas pelo juiz. Outra fase é a decisória, que ela vai desde o oferecimento das alegações finais, onde as partes têm a oportunidade de se pronunciarem sobre todo aquele material probatório que foi angariado nos autos, até a sentença proferida pelo juiz, que é o resultado final do procedimento em primeira instância. A outra fase que nós temos dentro do processo é a fase recursal. Advém do princípio do duplo grau de jurisdição e dá às partes mecanismos para que combatam decisões contrárias aos seus interesses, traduzidas na possibilidade de se recorrer a uma sentença contrária à vontade da parte. Estamos, assim, numa fase recursal. Bom, o Estado Democrático de Direito, gente, ele rege o processo penal, que é um princípio basilar determinante do procedimento regular, né, com contraditório, prazo razoável, constando com todas aquelas garantias que nós temos para que as partes sustentem suas razões, produzam provas, né, tudo visando convencimento do juiz. O que acontece se houver violação das regras procedimentais? O desenvolvimento regular do processo possibilita a aplicação do direito no caso concreto. Essa é a regra mais importante que nós devemos sempre lembrar. Um processo justo se traduz num processo que obedeça a todas as regras procedimentais. Só que essas regras procedimentais, elas por si só não podem mandar no resultado do processo, embora, como eu disse, elas têm que ser seguidas. Assim, se não se observa o procedimento de um ato processual sequencial ou um rito que a lei determina, vai-se conduzir a uma nulidade. Mas, lembre-se, só se houver prejuízo para as partes. Então, assim, não se admite a inversão da ordem processual ou a escolha de um rito processual errado em obediência ao princípio do devido processo legal. Mas, por outro lado, as regras procedimentais não podem ser absolutas, somente se o ato gerar prejuízo às partes, né? É que esse ato deverá ser declarado nulo, certo? E demandar o retorno do procedimento da fase processual antes do ato viciado. Deixa eu ver, o que mais que nós vamos falar? Assim, classificação do procedimento. Tá. Os procedimentos, gente, eles são divididos em 2 grandes classes: procedimentos especiais e procedimentos comuns. O procedimento comum e o procedimento especial, eles têm uma divisão, começa a ser relacionado no artigo 394 do Código de Processo Penal. As regras de cada procedimento são delimitadas de acordo com a infração penal. O procedimento especial está previsto dentro do Código de Processo Penal, junto com o procedimento comum, e em leis específicas, com regras próprias de tramitação do feito conforme a infração penal. O procedimento comum é o rito padrão do Código de Processo Penal. É um rito que se aplica subsidiariamente, ou seja, se a infração penal ou o status do agente, por exemplo, prefeito, né, que é julgado pelo Tribunal de Justiça, não tem previsão de procedimento especial previsto em lei, nós vamos utilizar o procedimento comum, certo? Então, a leitura inicial que eu indico para vocês é do artigo 394 do Código de Processo Penal, que fala que o procedimento será comum e especial. E aí, agora, gente, nós vamos dividir esse procedimento, conforme o artigo que a gente está falando, em procedimento ordinário, comum, né? Ordinário, sumário e sumaríssimo. O ordinário
é aquele que tem por objeto a sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. O sumário é o que tem como objeto o crime cuja sanção máxima seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade, e o sumaríssimo é para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. A todos os processos se aplica o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste código ou de lei especial. Então, esse é o procedimento comum, se não tiver previsto em leis ou outras regras procedimentais de outras leis específicas. Então, como eu disse, no Código de Processo Penal, a gente encontra o rito comum, que inicia-se por ordinário, depois sumário e depois sumaríssimo, conforme a pena, certo? Quais são os critérios, gente, que orientam, que definem o rito processual ou procedimento a ser seguido? Gravidade do crime, então aqui foi adotada a quantidade da pena aplicada, né? Então, a depender da pena aplicada, nós teremos o rito ordinário, sumário, sumaríssimo. Natureza do delito, então parte da natureza do bem protegido, né? Estabelece-se um rito especial para crimes, por exemplo, dolosos contra a vida, pela natureza do delito. Rito especial de crimes de tráfico, de tóxicos, também é pela natureza do delito. Crimes falimentares, pela natureza do delito, tá? Qualidade do agente também é uma das formas de escolher rito especial. Por exemplo, os crimes praticados por servidores públicos tem um rito especial lá na lei 8.033, tá? Porque eles gostam de prerrogativa de função. Forma e garantia, ou seja, os procedimentos são indisponíveis e são uma garantia para o réu. Há delitos, pessoal, que seriam de rito comum, mas não obedecem os critérios do artigo 394 que nós estamos analisando, porque eles têm previsão expressa determinada em regras distintas. Por exemplo, o Estatuto do Idoso, quando a pena máxima não passa de 4 anos de prisão, corresponderia ao procedimento sumaríssimo, tá? No Estatuto do Idoso não tem previsão de rito especial, então se analisa pelo rito sumaríssimo, tá? Crimes praticados mediante violência doméstica e familiar contra a mulher. Está previsto lá no artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, independentemente da pena combinada ou da quantidade ou da natureza da pena, não se aplica a Lei 9.099/95. Então, o rito para crimes de violência doméstica é o procedimento comum, tá? Não pode ser aplicado o procedimento sumaríssimo. Crimes de rito especial, então, homicídio, porque ele é tratado no procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, artigo 406 a 497. Crimes de responsabilidade de funcionário público é tratado em procedimento próprio, artigos 513 a 518 do Código de Processo Penal. Lei de drogas, tem procedimento especial dentro da lei de drogas. Crimes contra honra tem procedimento próprio também, previstos no artigo 519 a 523 do CPP, competência dos juizados especiais. Os procedimentos originários dos tribunais também têm lei própria, 8.038/90. Existem ainda outros ritos especiais. Crimes falimentares, na lei de crimes falimentares, crimes de abuso de autoridade, o rito na lei de abuso de autoridades, crimes eleitorais, na lei eleitoral. Em todos esses crimes, pessoal, o procedimento ou rito é previsto em cada lei específica, então ele sai fora do Código de Processo Penal, tá? Do procedimento, certo? O Código de Processo Penal, pessoal, seguindo a leitura dos artigos, no 394A, ele trata os crimes hediondos com prioridade na tramitação em todas as instâncias. Por quê? Porque crime hediondo é crime grave, é gravíssimo, na verdade, né? Por isso, o Código de Processo Penal, no 394A, determina que tenha, então, prioridade na tramitação para os crimes processados e que sejam advindos de crime hediondo. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o rito ordinário, como ele funciona. Inicia-se pelo oferecimento da peça acusatória, que é a denúncia ou queixa, artigo 41 do Código de Processo Penal.
né? O artigo 41 diz pra gente como deve ser a peça acusatória, né? A denúncia ou a queixa. Aí temos depois análise do juízo de admissibilidade pelo juiz competente. Num primeiro momento, pessoal, o juiz analisa primeiramente se ele é competente ou não para receber aquela peça, se tem suspeição, se tem alguma incompatibilidade. Isso ele vai fazer de ofício. Tudo certo, ele vai analisar a seguinte situação: rejeição da denúncia ou da queixa, previsto no artigo 395 do Código de Processo Penal. Estamos dentro do rito ordinário, tá, pessoal? Então, ele fala lá, se for manifestamente inepta, né, se faltar pressuposto processual, se faltar justa causa para o exercício da ação. O que vai acontecer, então? Se não tiver preenchido os requisitos da denúncia ou da queixa, o juiz vai rejeitar a denúncia, certo? Então, tem que ter todas essas condições para que o juiz receba a denúncia. Se o juiz rejeitar liminarmente a exordial, a denúncia ou a queixa, o que vai acontecer? Paramos por aqui, não vai ter processo, tá? Em tese, o Ministério Público pode recorrer, nós vamos ver isso lá na parte de recurso. Caso o juiz não rejeite essa denúncia ou a queixa, ele vai fazer o quê? Receber a denúncia ou a queixa. Nós vamos para o artigo 396 do Código de Processo Penal. Passamos, então, para fazer o quê? A citação do acusado e ele ofertará, então, a resposta à acusação. A citação do acusado e resposta à acusação, 396, tá? Nós já vimos como funciona a citação, que tem citação por mandado, que tem citação por carta precatória, que tem citação por carta rogatória, tá? Nós vimos que também que tem citação por hora certa, esse tópico a gente já viu. Aí estamos, então, na tentativa de citação. E se o acusado, artigo 366, for citado por edital, nós tentamos de tudo, só conseguimos citá-lo por edital, não comparecer e não constituir defensor. Já vimos também, tá? Ficaram suspensos o processo, né, pessoal? E o curso do prazo prescricional, e o juiz poderá fazer, talvez, uma antecipação de provas, né, desde que sejam urgentes, né? Isso a gente já viu. Com a citação válida do réu, o que vai acontecer? Ele deve oferecer resposta à acusação, artigo 396-A. No 396-A, está falando como é que a defesa poderá fazer essa resposta à acusação. Que ela vai poder arguir preliminares, alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos de justificação, especificar provas, arrolar testemunhas, né, quando for necessário. Se não for apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz vai nomear um advogado para ele, né? E a defesa vai ter 10 dias para oferecer essa resposta à acusação. Bom, quando a defesa oferece a resposta, pessoal, os autos são conclusos para o juiz. Nesse momento, há uma possibilidade prevista no artigo 397 do julgamento antecipado do processo com a absolvição sumária do réu, certo? Para absolver sumariamente o réu, o juiz ele precisa verificar existência manifesta de causa excludente da ilicitude, né? Tinha uma legítima defesa que está clara, cristalina no processo. Por exemplo, estado de necessidade também, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Nesse momento, gente, vigora o princípio do indúbio pro societate, que impõe que, na dúvida, né, o juiz não se absolve o réu e dá-se prosseguimento ao feito. Então, se o juiz tiver dúvida, ele vai seguir o processo. Se ele tiver absoluta certeza, ele vai absolver sumariamente, tá? A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade ou inimputabilidade também, se tiver manifesta, comprovada ali, o juiz também pode absolver sumariamente, né? Aqui um exemplo, por exemplo, é erro de proibição inevitável, coação moral irresistível, embriaguez fortuita completa, também se for presente comprovado. Ou se o fato narrado evidentemente não constitui crime, então você está ali analisando um processo que tem uma conduta atípica, o juiz também pode absolver sumariamente nesse momento. Se estiver extinta a punibilidade do réu, conforme tem lá no código na parte geral. Se o juiz não absolve, ele determina o prosseguimento do feito. Nesse momento, pessoal, não cabe recurso, tá?
O mérito depois você vai discutir lá nas alegações finais, na sentença final, tá? Que cabe recurso daí lá naquele momento. Artigo 399. Recebida a denúncia ou a queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência e vai determinar a intimação das partes, certo? Aí, no artigo 400 fala o prazo que o juiz tem para designar essa audiência, em regra 60 dias, mas dificilmente você consegue manter esse prazo para você designar a audiência, porque todas as varas criminais têm muitos processos, então você não consegue manter uma pauta regular que você pegue um processo, o juiz não consegue designar a audiência nesses 60 dias, tá? Então, ela é flexível de acordo com cada realidade de cada região, tá? Fala também que as provas serão produzidas em audiência, né? Numa só audiência, artigo 400. A ordem, isso é importante, pessoal, a ordem da oitiva. Quem vai ser ouvido primeiro está no artigo 201 do Código de Processo Penal. Então, como é esta ordem? Primeira pessoa sempre que é ouvida é a vítima, depois testemunhas de acusação, depois testemunhas de defesa, tá? As testemunhas que moram fora serão ouvidas por carta precatória, artigo 222. No artigo 401, nós temos a previsão do máximo de testemunhas que podem ser ouvidas, que são 8, tá? Que mais? O Ministério Público pode desistir de oitiva de testemunhas, tá? Não precisa, quando o Ministério Público desiste de ouvir a sua testemunha, que a defesa se manifeste. Agora, se a defesa também arrolou a mesma testemunha, é necessário que o defensor se manifeste sobre a desistência da testemunha, certo? O artigo 212 fala sobre as perguntas, né, diretamente à testemunha, né? Claro que o juiz ele tem que interferir se as perguntas forem impertinentes, né? Se tiver alguma, puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou forem repetitivas, o juiz pode interferir, tá? É feito também esclarecimento de peritos na audiência, né? Claro que a parte tem que solicitar a intimação do perito para que seja feito, para que ele compareça e faça esclarecimentos. O artigo 201, parágrafo 4º e 210, parágrafo único do Código de Processo Penal, gente, ele menciona que tem que ser separado as vítimas das testemunhas. Claro, né, gente? Tem que ser separado para que não conversem ali, não combinem alguma coisa que forem falar dentro da sala da audiência e que pese. Eles podem combinar lá na casa deles, né? Mas aqui, no ato ali, não pode, certo? Bom, é feito um termo, né? Artigo 405, parágrafo 1º do CPP, tudo que é feito dentro da audiência é lavrado um termo de audiência, que é assinado pelas partes, e tem um resumo de tudo que aconteceu naquele momento, tá? Os depoimentos hoje são gravados em áudio e vídeo, né? É a coisa mais atual que nós temos, né? Tem previsão também no código, né? Ouvir todo mundo, ouvidas todas as partes, ouvidas testemunhas, feito esclarecimento de peritos, né? Produzidas todas as provas. Ali em audiência, nós temos a possibilidade de requerimento de diligências e alegações finais orais. Artigo 402 do Código de Processo Penal. Então, ele fala que depois que foi produzidas as provas, no final da audiência, pela sequência, Ministério Público, querelante, assistente, a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. O juiz pode indeferir, caso ele entenda que é irrelevante, impertinente ou protelatório, né? Se ele indeferir, ao mesmo tempo, ele pode prolatar a sentença em audiência, tá? Bom, e se as partes não requerem diligências ou elas requerem, o juiz indefere? O que vai acontecer? O juiz pode abrir às partes prazo para apresentação de alegações finais orais. Concede sempre para a acusação primeiro, depois para a defesa. Em audiência, o prazo é de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, artigo 403 do CPP para cada acusado. Se houver assistente de acusação, após o tempo do MP, ele terá 10 minutos para suas alegações. A defesa, nesse caso, será concedido o mesmo. Então, pessoal, se houver assistente de acusação, após o tempo do Ministério Público, ele terá 10 minutos para suas alegações. A defesa, nesse caso, será concedido o mesmo tempo. Após, então, o juiz vai proferir a sentença, tá?
O juiz também pode, pessoal, aplicar o artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Tem casos que são complexos, né? Tem muitos acusados, né? Então, ele pode conceder 5 dias sucessivos para que as partes apresentem as alegações finais por memoriais. Então, ele terá daí o prazo de 10 dias para proferir a sentença, tá? Então, memoriais escritos, prazo de 10 dias para a sentença após a conclusão dos autos. Bom, e se o juiz determinar diligências que ele entenda que tenham ficado faltando no processo, artigo 404 do Código de Processo Penal, a audiência se encerra sem apresentação de memoriais escritos. Quando se cumpre a diligência, abre-se vista às partes para, no prazo de 5 dias, oferecerem memoriais escritos. O juiz depois profere sentença no prazo de 10 dias. Tá. Artigo 399, parágrafo 2º, princípio da identidade do juiz. Então, o artigo 399, quando ele fala da questão da audiência, que o juiz vai designar a audiência, o parágrafo 2º fala assim, ó, o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, tá? Dificilmente vai se observar isso, porque os juízes tiram férias, tiram licenças, vão a cursos, são promovidos, são removidos, e não se justifica a paralisação de um processo em virtude dessas situações. Então, o que acontece? Vai se observar, nesse caso, celeridade, economia processual, efetividade do processo, e não vai se observar esse dispositivo. Então, esse princípio ele não é muito observado, tá? O termo de audiência, como eu falei para vocês, é lavrado em audiência, feito um termo de audiência, artigo 405 do Código de Processo Penal. Então, assim, de tudo que acontece dentro da audiência, será lavrado um termo, né, que é assinado pelas partes e que tem um breve resumo dos fatos relevantes ocorridos, tá? Gente, por hoje é só, pessoal. Na próxima aula nós vamos falar sobre o rito sumário e sumaríssimo, tá? Fiquem com Deus. Até mais.